Bom dia, nono ano, tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Passarei agora a vocês a nossa pauta do dia 31 de março, último dia do mês, ok? Por favor, copiem bem organizado no caderno. Na próxima semana, eu pedirei algumas fotos do caderno e da apostila de vocês. Então, por gentileza, já coloquem em ordem, ok? Então, vamos lá. A nossa pauta, referente ao dia 31 de março, quarta-feira, orações subordinadas substantivas, subjetivas e predicativas. Finalizaremos, ok? As páginas. Então, da página 33 à página 38 do CA, e as páginas 39 a 41 da apostila. E a tarefa, as páginas 42 a 44 da apostila. Finalizaram? Não, professora. Ok. Vamos lá. Caso alguém não tenha finalizado, a professora enviou no grupo, tá? A pauta. Agora, na página 32, daremos sequência. Vamos lá? Todos com CA? Sim, professora. Ok.
Temos alguns alunos ainda que tem como estar com a câmera aberta, estar com a câmera fechada. Eu entendo, tem algumas justificativas, tá? 2. Assinale entre os períodos a seguir em qual deles está sublinhada a oração principal. Então, relembrando, o que é uma oração principal? Oração principal é aquela em que eu terei, né, a complementação, eu terei a dependência na outra oração. Vamos analisar a primeira. É claro que nessas horas ela ficava com um humor ainda mais terrível. Se eu falar a vocês, é claro, você sabe o que eu estou falando que é claro? Não. Não. Eu preciso da minha segunda oração, no caso aí, para eu ter um sentido completo, para eu ter uma informação coerente? Sim. Sim. Então, neste caso, a oração principal, ela está sublinhada corretamente. Conseguiram visualizar, então, o que é uma oração principal? A oração principal é aquela que dependerá da próxima para ela ter sentido. Não pode esquecer disso. Certo? Certo. B. O pior é que nenhum dos professores regulares gostava dos desenhos. Que nenhum dos professores regulares gostavam dos desenhos. É a minha oração principal? Não. Observem aí que eu tenho a minha conjunção integrante, né? Quando eu tenho a minha conjunção integrante, que nós conversamos sobre ela ontem, lembra que ela é uma oração subordinada substantiva? Então, este fragmento que foi sublinhado é a oração subordinada, não é a oração principal. Certo? Estão conseguindo visualizar legal? Sim. Ótimo. Então a B não é, né, professora? Não. Agora a próxima, letra C. Para isso, seria preciso construir um desses atalhos ligando um local em terra a uma nave espacial. Seria preciso. É a minha oração principal? Eu tenho aí a oração constituída por verbos que não possuem um significado completo sozinha? Sim. Sim, muito bem. A C é uma oração principal correta. D. Calma. Não adianta se desesperar, muito menos enrolar esta revista para acertar todo mosquito que você vê pela frente. Onde está a minha oração principal aí? Calma. Não adianta se desesperar, né? Para acertar todo mosquito é a minha oração principal? Não. 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 Então, a letra D não está correta. Não é uma oração principal. É ótimo ter um personagem que fale abertamente sobre isso. Muitas pessoas têm problemas de memória por várias causas diferentes. Sublinhou um personagem. Um personagem é a oração principal ou é um elemento da oração principal? Elemento. É um elemento. Por quê? Um personagem seria o meu sujeito.
Está sublinhado a minha oração principal completa? Não. Não. Então, a letra E também não é. F. Não é incomum encontrar em aeroporto ou em qualquer outro espaço público uma dúzia ou mais pessoas completamente consumidas pelo que está acontecendo na tela do seu smartphone, com a exclusão do mundo ao seu redor. Sublinhou, não é incomum. Está correto? Está. Sim. Ótimo. Não é incomum. Precisa da próxima para ela ter uma coerência. Então, a F, ok. Em uma cultura obcecada pela hidratação, é possível sofrer uma overdose de água. É possível. É uma oração principal? Não. Sim. Por quê, professora? Porque é possível, ela será complementada com sofrer uma overdose de água em uma cultura obcecada pela hidratação. Pode ser ao contrário, professora? Pode. Tá? Então, a letra G está correta. Para prazos curtos, não convém arriscar. Eu tenho aí um período composto nesta oração? Não. Não. Então, ela tem oração principal? Se não é um período composto? Não. Não, né? Por que, professor, isso daí não é um período composto? Porque eu tenho apenas o convém arriscar. Eu tenho apenas o arriscar como verbo. Eu não tenho duas orações. Tá? E a letra I, é claro que todos tinham certeza da decisão tomada. É claro. É a oração principal? Sim. Sim. Complementará com a minha conjunção integrante e mais a minha oração subordinada substantiva. Ok. Então, no número 2, vocês assinalaram. A, C, F, G, I. Alguma pergunta? Não? Podemos dar sequência? Sim. Sim, prof. Ó, então, vamos lá. No exercício número 3, nós temos que classificar as orações grifadas nos períodos a seguir como subjetiva ou predicativa. Vamos relembrar o que é predicativa e o que é subjetiva? Professora, Oi? a senhora pode repetir qual que é para marcar na 2? Onde você estava, Ítalo? Não, eu tava fazendo, só que é só para conferir se eu marquei certo mesmo, se eu não marquei errado. A, C, F, G, I. Aí, obrigado. Por nada. Então, vamos lá. Subjetiva e predicativa. Lembrem que a subjetiva, oração que funciona como sujeito da oração principal, e a predicativa é quando a oração, né? Oração que funciona como predicativo do sujeito em relação à oração principal. Então, na minha predicativa, eu tenho o quê? Um verbo de Ligação? verbo de ligação. Então, eu observo. Eu tenho o verbo de ligação, eu tenho a estrutura, sujeito, verbo de ligação,
e oração subordinada substantiva predicativa. Tendo o verbo de ligação, você já tem que ficar com a anteninha em pé e verificar. Tem o predicativo do sujeito? Se tiver o predicativo do sujeito, então ela é uma subordinada substantiva predicativa. Certo? Se eu tenho a minha conjunção integrante e ela não tem o meu verbo de ligação e o meu sujeito, né, no caso a oração, ela funciona como o sujeito da oração principal, eu tenho que identificar, é o sujeito? Se ele funcionar como um sujeito, então ela é uma subjetiva. Certo? Então, relembraram aí? Então, pode colocar em cima ali no enunciado do número 3. Subjetiva, igual, pode colocar o símbolo de igual. Funciona como sujeito. Predicativa, igual com verbo de ligação. Que aí fica melhor para vocês visualizarem ali na hora de desenvolver o exercício. A professora sempre faz isso quando vai resolver exercício, para não ter dúvida, tá? Facilita até na hora de estudarmos. Ok? Podemos? É claro que nessas horas ela ficava com um humor ainda mais terrível. É subjetiva ou é predicativa? Predicativo? Por quê? Quem falou predicativa? Eu, prof. Eu quem? Leonardo. Leonardo. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar. Lembra que a professora disse o verbo de ligação? Eu acho que é por isso que você falou que é predicativa. O verbo de ligação, ele tem que estar na oração subordinada e não na oração principal. Foi isso, Leonardo? Foi, prof. Foi. Então, eu sabia, por isso que eu já falei, peraí. Que a gente costuma mesmo se confundir com isso, tá? Então, o verbo de ligação, ele tem que estar na oração subordinada, tá? Para ele ser predicativo. Melhorou? Sim, prof. Ótimo. Então, nesse caso, ela é uma subjetiva ou ela é uma predicativa? Subjetivo? Subjetiva. Olha lá. É claro que nessas horas ela ficava com um humor ainda mais terrível. Observa aqui que eu tenho o meu sujeito da oração, né? Nesta oração subordinada. E tem, então, você coloca S de subjetiva. Para isso, seria preciso primeiro construir um desses atalhos. Construir um desses atalhos. É subjetiva ou predicativa? Predicativo? Cadê o verbo de ligação? Seria desses? Oi? Eu falei desses. Desses é pronome. É subjetivo? É subjetiva. Eu não tenho um verbo de ligação nesta frase toda, nessa oração toda. Então, é subjetiva. Lembram dos verbos de ligação que vocês pesquisaram? Ou não lembram?
Mais ou menos, prof. Então, não pode ser mais ou menos. Agora vocês têm que lembrar. Tá? Não pode esquecer. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Certo? Certo. Os verbos que indicam um modo, um estado, um sentimento. Ok? Item C. Está me cansando a vista ficar lendo estes livros, Klaus. Predicativo com verbo de ligação estes? Mas aí eu tenho que analisar. Ah, eu tenho um verbo de ligação, mas ele está com a função ligando o sujeito ao predicativo? Ou ele está começando a oração? Começando a oração. Então, nesse caso, ele é uma subjetiva. Letra D. Em uma cultura obcecada pela hidratação, é possível sofrer uma overdose de água. Sofrer uma overdose de água. Neste fragmento que está sublinhado, no fragmento, eu tenho um verbo de ligação? Não. Não. Observa que ele está anterior. Ele não está ali onde foi grifado. Então, o que está grifado é uma oração subjetiva. É sim, tá, professora? É, sim. Agora na letra E. O pior é que nenhum dos professores regulares gostava dos desenhos. Que nenhum dos professores regulares gostava dos desenhos. Observa o item que foi grifado. Ele funciona como predicativo do sujeito? Lembra que o predicativo do sujeito é o que, no caso, eu tenho como sujeito, verbo de ligação e o predicativo do sujeito? É o que liga o termo ali, o que eu tenho, ligando, fazendo referência ao sujeito ao utilizar um verbo de ligação? Certo? Nesse caso, é um verbo de ligação. Está ligando. Então, o termo que foi grifado é uma oração predicativa ou é uma oração subjetiva? Subjetivo? Ela é predicativa. Olha o verbo de ligação ligando o sujeito à oração principal. Certo? Professor, é o quê? Aí? Aí é predicativa. Tá. Agora F. Calma. Não adianta se desesperar, muito menos enrolar esta revista para acertar todo o mosquito que você vê pela frente.
Se desesperar está funcionando como sujeito ou como predicativo do sujeito? É a característica ou é o sujeito, o ser? Característica. Nesse caso, gente, veja só, eu tenho o verbo de ligação? Não tenho. Então, nesse caso, ele é o sujeito. Mas eu tenho ali, calma, não adianta se desesperar, ele só grifou o verbo. O que está grifado é a parte que fala, é uma oração completa da predicativa? Não. Por quê, professora? Porque a predicativa tem que ter aquela estrutura. Sujeito, mais verbo de ligação, mais oração subordinada. Nesse caso, eu tenho a subjetiva. Por quê? Porque ele está funcionando como um sujeito. Calma, não adianta se desesperar. Quem que não adianta se desesperar? Você. Então, neste caso, ele funcionou como um sujeito da oração principal. Então, é subjetiva. Ok? A F é subjetiva, professora? Isso. A G. O problema é que esses nada violentos são pouco representativos em termos de números de habitantes. Que esses nada violentos são pouco representativos em termos de números de habitantes. Na minha primeira oração, o que não está grifado, eu tenho o sujeito? O problema? Sim. Sim. É verbo de ligação? Sim. Sim. A outra é uma oração subordinada, ela está sendo ligada através da minha conjunção? Sim. Conjunção integrante. Então, está correto eu falar que é uma predicativa? Sim. Sim. Tem a Sim. estrutura, né? Sujeito, verbo de ligação e a oração subordinada, substantiva, que eu classifiquei como predicativa. Por quê? Porque eu tenho o verbo de ligação ligando o sujeito à oração subordinada. Nesse daí ficou bem legal, bem visual, né? Certo? Certíssimo, professora. Muito bem, Bruno. Você está compreendendo? Está fazendo tudo? Sim. Ótimo. H. O problema é que o brasileiro gosta de estrangeirismo. Tem o sujeito na oração principal? Tem o Sim. verbo de ligação? Sim. Tem a oração subordinada substantiva ligada pela conjunção que? Sim. Sim. Então, qual é a classificação dessa oração? Subjetiva ou predicativa? Predicativa. Predicativa. Conseguiram visualizar agora a diferença? Olha a estrutura, tá? Quando eu tenho sujeito na oração principal, mais o meu verbo de ligação e mais a minha oração subordinada ligada com a minha conjunção integrante, é a estrutura que eu tenho. Sujeito, verbo de ligação e oração subordinada substantiva. Se estiver nesta estrutura, é
a predicativa. Certo? Perguntas? Não? Então, darei aí uns 2, 3 minutinhos para vocês realizarem o exercício número 4. Quem terminar, levante a mãozinha assim para a professora. Que eu sei que já finalizou o exercício número 4. Observe essa estrutura que a professora mencionou a vocês, tá? No que está grifado ali. Neste exercício número 4, está bem visual. Através dele, nós conseguiremos ver, analisar legal o que é a predicativa e qual é a subjetiva. Observem os verbos aí de ligação. Faça com atenção, conteúdo de prova, hein? Bruno, Isadora, Adriene. Muito bem. Luiz Felipe. Auane, Vitória, Miguel, Rafaela, Júlia Silva, Guilherme, Matheus, perfeito, muito bem. Luciano, Maria Eduarda. Ana Júlia, está finalizando? Ok. Maísa, está finalizando? Nicolas, Guilherme. Ok, Maísa. Júlia, Carlos, excelente. Ítalo, está finalizando? Sim, professora. Ok. Enquanto vocês finalizem aí, eu farei a chamadinha. Aproveitarei.
tempinho. Auane, Presente. A senhora está mutada, professora. Carlos, Guilherme Miguel, Presente. Isadora, Ítalo, Presente, professora. Júlia Barbosa. Camille, Presente. Luciano, Luiz Felipe, Presente. Maísa, Maria Castro, Miguel, Presente. Rafaela, Presente. Vitória de Souza Rocha, Presente. Adriene, Presente. Ana Júlia, Bruno Presente. Terrazas, Presente. Emily, Presente. Felipe Gabriel, Presente. Gabriel Trindade, Presente. Guilherme, Presente. Júlia da Silva, Presente. Leonardo, Presente. Letícia, Presente. Maria Jordão, Presente. Maria Mecenas, Nicolas, Vitória Silva. Presente. Gente, eu não tenho uma falta hoje. Que maravilha, nono ano, parabéns. Show de Momento bola, hein? histórico, professora. Momento histórico. Gostei de ver, hein? Coordenadora me perguntará se teve falta. Com muito orgulho falarei que não. Um milagre aconteceu. Olha, show de bola. Então vamos lá. Ítalo, leia a letra A e a resposta para nós, por favor. Interessa ao professor que todos façam uma boa prova. Subjetivo. Subjetivo, muito bem. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Por que que é subjetiva? Não? Adriene, tudo bem? Tudo, pro. Matheus? Leonardo? Ok. Maria Jordão, a letra B, por favor. Foi divulgado que não haveria aula. Subjetiva? Subjetiva, muito bem. Dúvidas? Bruno Messa, letra C, por favor.
Oi, prof. Letra C. Só um segundo. Transcreva as orações e classifique os predicados de cada uma delas. A letra C, por favor. Do número 4 nós estamos. Peraí, só um segundo, já volto. O cachorro não cala a boca aqui. Bruno, Oi. resposta do número 4, letra C. Peraí, tô perdida agora. Ah, não estava prestando atenção, acompanhando, né, Bruno? Eu vou encaminhar para a coordenação. Cadê sua câmera que está desligada? Por favor, hein? Depois eu quero que você mande foto das atividades feitas hoje, corrigidas para mim. Júlia Silva, letra C, por favor. O interesse do professor é que todos façam uma boa prova. Predicativa? Predicativa. Por quê? Porque o sujeito está na frase principal e tem o verbo de ligação. Isso, muito bem. Próximo aluno, Luciano. A letra D. Luciano, pode colocar no chat se é S ou P. Ele mandou no chat, prof. É predicativa. Por que que é predicativa? Porque eu tenho a estrutura. Sujeito na oração principal, verbo de ligação e a oração subordinada substantiva. Certo? Bruno Terrazas. Letra E. É certo que o Brasil ganhará o campeonato. Subjetiva? Muito bem. Subjetiva. Miguel. Letra F. É verdade que todos estarão presentes. Subjetivo? Subjetiva. Perfeito. Eu não tenho aí na minha oração subordinada o verbo de ligação. Mateus, letra G, por favor. É comum que as pessoas tenham medo no começo. Subjetivo? É a letra G, Mateus. A verdade é que todos estarão presentes. Predicativo? Perfeito, muito bem, Mateus. Gabriel Trindade. H. É comum que as pessoas tenham medo no começo. Subjetivo? Subjetiva, muito bem. Mecenas. I. Por que é predicativa? Qual é a estrutura? Não esqueçam, é a estrutura. Sujeito, verbo de ligação e oração subordinada substantiva. Muito bem. Certo? Então, a letra I é predicativa. Excelente, Maria. Ficou alguma dúvida, gente?
Qual que é a D, professora? D de Davi? É. P de predicativa. A é predicativa também, professora? A subjetiva. As únicas predicativas são os itens C, D, G, I. Ok? O exercício número 5, da página 34. Reescreva as frases a seguir, transformando as orações subordinadas substantivas, subjetivas, desenvolvidas em orações reduzidas, conforme o modelo. É melhor que você venha. É melhor você vir. Observem aí que na minha oração reduzida, eu não utilizo a minha conjunção integrante que e continua o mesmo sentido? Continua. Olha lá na página 30, a explicação desenvolvida e reduzida. Desenvolvida é melhor que você vá embora. A reduzida é melhor você ir agora. Desculpe, é melhor que você vá agora e é melhor você ir agora. O que mudou de 1 para 2? Foi retirada a conjunção integrante que e o verbo ficou no infinitivo. Então, essa é a estrutura que eu tenho na minha reduzida. Elimina-se a minha conjunção integrante que e o verbo passa para o infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? O que é verbo no infinitivo? É o verbo na sua forma original? O verbo na sua forma original. O verbo antes de ser conjugado. Muito bem, então. Então, vamos lá. A. É melhor que você estude esse tema. Vitória Souza, como ficará? A senhora pode repetir? Aqui travou. A letra A do número 5, como que ficará? Se eu eliminar a conjunção que e o verbo estude passar para o seu infinitivo. É melhor estudar esse tema? É melhor você estudar esse tema. Observem, eu elimino que e transformo o verbo no infinitivo. O restante continua do mesmo jeito. Certo? Certo, Vitória? Certo. Ok. Gabriel. Senhora. Desculpa, Felipe e Gabriel. Desculpa, Gabriel. Você já foi, né? Agora o Felipe. Felipe? Felipe e Gabriel. Adriene, precisa de alguma coisa? Não, eu cliquei sem querer. Ah, tá. Mas a professora está atenta. Felipe? Adriene, a letra B. É bom que você pratique mais o seu inglês. Como ficará? Se eu eliminar a conjunção e transformar o verbo pratique no seu infinitivo. Eu não consegui fazer pro Wes. Vamos fazer juntos? Sim. Então, vamos lá.
Temos que eliminar o quê? Posso falar, prof? Só um pouquinho, é a Adriene. Vamos lá, Adriene. Elimina o quê? Faz o tracinho aí para eliminar o quê? E o pratique? Como que é o pratique no infinitivo? Veja de que verbo? Pode falar, prof? Praticar. Praticar. Então, como que fica se eu tirar o quê e ficar praticar? Como fica, Adriene? É bom você praticar mais o seu inglês? Perfeito. É bom você praticar mais o seu inglês. Compreendeu agora? Felipe? Você não está me ouvindo, Felipe? Professora? Oi, Felipe. Oi. Eu te chamei, você não me respondeu? Como, professora? Vamos fazer a letra C? Tá. Então, vamos lá. É bem melhor que você se entenda com seus amigos. Como ficará esta oração reduzida? Oi, professora? Como que ficará esta oração reduzida? Não sei, professora. Você não fez? Não. Então, vamos lá. Nós estamos na página 34 do CA, Felipe. Guilherme Miguel. Como ficará a letra C? É bem melhor você se entender com seus amigos? Muito bem. É bem melhor você se entender com seus amigos. Emily. Emily? Emily? Como que ficará a letra D, Emily? Está escrevendo, Emily? É importante compreender as solicitações. Veja só, faltou aí. É bem importante você compreender as solicitações. Ok? Faltou o bem e você. É bem importante você compreender as solicitações. Auane. Tá aqui, prof. A letra E, por favor. Eu coloquei. Seria bom você lembrar do enredo na hora da prova. Seria bom você se lembrar do enredo na hora da prova. Ok? Coloquei agora, professora.
Ótimo. Júlia Barbosa, letra F. É importante que você faça todos os exercícios. É importante você fazer todos os exercícios. Muito bem, Júlia. Nicolas. É fundamental que você não se esqueça dos compromissos. Como ficará, Nicolas, esta oração reduzida? Por que não sabe? Vamos fazer juntos? É bem simples. Eu elimino o que e transformo o verbo em infinitivo. Qual é o verbo que eu tenho aí? Não, o verbo esqueça. Como é o verbo esqueça no seu infinitivo? Esquecer. Então, ficará. É fundamental você não se esquecer dos compromissos. Ok? É fundamental você não se esquecer dos compromissos. Ótimo, Nicolas. Carlos. Carlos. Por favor, a letra H, Carlos. É muito importante que você se engaje nessa luta. Como que ficará? É muito importante você se engajar nessa luta. Ok? É muito importante você se engajar nessa luta. Ótimo. Guilherme Agüero. Convém você melhorar o seu índice de aproveitamento, professor. Muito bem. Convém você melhorar o seu índice de aproveitamento. Ótimo. Ficou ainda alguma dúvida em como transformar a minha oração subordinada substantiva subjetiva desenvolvida em oração reduzida? Não. Não, professor. Não? Certeza? Professora, Oi, Ítalo. tipo assim, então todas as vezes que for para transformar a oração em reduzida, vai ter que tirar o que e colocar o verbo no infinitivo? Perfeito, é isso mesmo. Para eu transformar da desenvolvida para a reduzida, eu elimino a conjunção integrante que e passo o verbo da sua forma desenvolvida para a infinitiva. Certo? Sim. Certo. Ótimo. Agora,
nós continuaremos. Reescreva as frases a seguir, transformando as orações subordinadas substantivas predicativas desenvolvidas em orações reduzidas. O ideal é que nos tornemos amigos. O ideal é nos tornarmos amigos. Observem que agora, quando eu tenho a predicativa, substantiva predicativa, o verbo ele será conjugado, tá? Quando é subjetiva, o verbo passa para o infinitivo. Quando é predicativa desenvolvida para reduzida, eu continuo conjugando o verbo para ter sentido. Certo? Certo, gente? Certo. Olha lá. Então, vamos lá. Eu farei com vocês a primeira. O ideal é que nos tornemos amigos. Para ela ser reduzida, eu tenho que eliminar a conjunção que. Então, ficará: o ideal é nos tornarmos amigos. Por que, professora, tornarmos? O ideal é tornemos amigos? Não, né? Então, eu tenho que conjugar de acordo com o meu substantivo, de acordo com a minha concordância verbal. Certo? Certo. Ótimo. Quem? A Júlia Barbosa? Levantou a mão? Prof, mas aí, assim, para sempre virar oração reduzida, vai sempre tirar o quê? O quê? Tanto na subjetiva quanto na predicativa eu elimino. Ah, tá. Aí eu tenho que lembrar que na subjetiva eu passo o meu verbo para o infinitivo e na predicativa eu continuo conjugando o verbo. Certo? Sim. Isadora, vamos fazer a letra B? O certo seria que não nos preocupássemos tanto com o dinheiro. Como ficará esta oração? O certo seria não nos preocuparmos tanto com o dinheiro. Muito bem, Isadora. Perfeito. Conseguiram visualizar qual é a diferença? Leonardo. Estou aqui, prof. Vamos para a letra C? Podemos ir, prof. O lógico será que eles reivindiquem os seus direitos. Como que ficará? O lógico será eles reivindicarem seus direitos. Isso. O lógico será eles reivindicarem os seus direitos. Não esqueça que eu tenho que eliminar a conjunção que. Muito bem, Leonardo. O lógico será eles reivindicarem os seus direitos. Vitória Silva? Oi. A letra D. Minha sugestão é que façamos tudo. Minha sugestão é refazermos tudo. Muito bem. Minha sugestão é refazermos tudo.
Luiz Felipe? Eu, prof. O professor é que, desculpe, o problema é que o brasileiro gosta muito de estrangeirismo. O problema é o brasileiro gostar muito de estrangeirismo. Perfeito. O problema é o brasileiro gostar muito de estrangeirismo. Camille? Oi. Vamos lá, letra F. Meu desejo é que haja paz. Será que eu não fiz? Vamos fazer juntas. Eu tenho que eliminar o que e conjugar o verbo para que fique coerente. Como que fica? Meu desejo é haver paz. Meu desejo é haver paz. Ok? Ok, Camille? Ok. Rafaela Gonçalves. O mais provável é que ele acerte a sexta. Como que ficou, Rafaela? Eu tenho que eliminar o que e conjugar o verbo. O mais provável é ele acertar a sexta. O mais provável é ele acertar a sexta. Muito bem. Ana Júlia? O item H. A solução mais interessante é que eles resolvam tudo sozinhos. Como que ficará? Ana Júlia, está respondendo? Tá. Como que ficará, então? A solução mais interessante é eles resolverem tudo sozinhos. Muito bem. Muito bem, Ana. A solução mais interessante é eles resolverem tudo sozinho. Ítalo? Sim.
A letra I, é fundamental que elas fiquem atentas à divulgação do resultado. É fundamental elas ficarem atentas à divulgação do resultado. Perfeito. É fundamental elas ficarem atentas à divulgação dos resultados. Maria Eduarda. Meu desejo é que ele consiga um emprego em uma grande companhia. Eu coloquei meu desejo é ele conseguir um emprego. Não, meu desejo é ele conseguir um emprego em uma grande companhia. Isso. Meu desejo é ele conseguir um emprego em uma grande companhia. Muito bem. Bruno Messa. Letra K. Minha esperança é que ela venha ao meu encontro. Minha esperança é ela vir ao meu encontro. Isso, muito bem. Minha esperança é ela vir ao meu encontro. Júlia Silva. É importante que ele esteja atento na reunião. É importante ele estar atento na reunião. Muito bem. É importante ele estar atento na reunião. Ok? Eu darei 2 minutinhos para vocês irem ao banheiro e tomar uma aguinha. É rapidinho, hein? Tá? Combinado? Ok, prof.
Retornando, por favor. Vamos lá. Vamos lá, retornando. Número 7. Agora, transforme os períodos compostos em períodos simples, conforme o modelo. É conveniente aceitar a proposta. É conveniente a aceitação da proposta. Observem aqui. Eu tenho o período simples, desculpe, o período composto, né? E terei que transformar em período simples. Como assim, professora? Olha lá no primeiro item. No exemplo, eu tinha é conveniente o primeiro período. Aceitar a proposta, segundo período. Eu transformei o verbo aceitar em um substantivo. É conveniente a aceitação da proposta. Observem que eu eliminei o verbo, transformei em substantivo e ficou um período simples. Ok? Então, vamos lá no item A. É bem melhor devolver o livro. É bem melhor... A devolução do livro. A devolução do livro. Muito bem, Adriana. Luciano, pode responder a letra B. É importante que você esteja presente. É importante... Como que ficará a letra B? Quem fez? É importante a sua presença. É importante a sua presença. Gente, a pessoa continua a mesma, tá? Oi. Repete B, por favor. É importante a sua presença. Professora, nesse caso, a gente substituiu você esteja por a sua? No caso, você tem que observar a pessoa, né? Se for você, será a sua. Tá? Letra C. É necessário que você volte. É necessário... O seu retorno? A sua volta. Observe que continua o mesmo verbo. É necessário a sua volta. Letra D. É fundamental que todos se adaptem ao novo modelo. É fundamental... A adaptação de todos ao novo modelo? A adaptação de todos ao novo modelo. Muito bem. Professora. Oi? O A é com H? Não, não. É a de artigo.
É fundamental a adaptação de todos ao novo modelo. Letra E. É provável que eles se revoltem contra o aumento de preços. É provável a revolta deles contra o aumento de preços? Muito bem, Adriene. É provável a revolta deles contra o aumento de preços. Letra F. É muito importante que você se engaje nessa luta. É muito importante seu engajamento nessa luta. Muito bem. É muito importante o seu engajamento nessa luta. Convém que você reavalie os livros. Convém você reavaliar os livros? Convém. Convém sua reavaliação dos livros? Convém a sua reavaliação dos livros. Convém a sua reavaliação dos livros. Professora, Oi? a senhora pode repetir, porque travou tudo aqui para mim. A G? É. Convém a sua reavaliação dos livros. Obrigado. E, por fim, a letra H desta página. Será melhor que as dívidas sejam perdoadas. Será melhor o perdão das dívidas? Será melhor o perdão das dívidas. Agora, tarefa, correção da tarefa. Transforme os verbos das orações subordinadas e substantivas predicativas em substantivos, conforme o modelo. O lógico será que eles reivindiquem seus direitos. O lógico será a reivindicação de seus direitos. Então, observem aí que nós trocaremos, né, o verbo em um substantivo. Foi o que nós estávamos fazendo no outro exercício. Agora, nós sabemos que são as orações subordinadas substantivas predicativas. O que é? As substantivas predicativas é quando eu tenho o meu verbo De ligação? De ligação. Então, vamos lá. O mais provável é que ele redirecione os seus projetos. Como que eu trocarei aqui para transformar o verbo redirecione
em substantivo? O mais provável será a redirecionação. Aí eu não sei o resto. O mais provável é o redirecionamento dos seus projetos. O mais provável é o redirecionamento dos seus projetos. Oi, Luiz. Não, Pro, eu cliquei sem querer. Ok. Letra B. O problema maior é que ele irá para São Paulo amanhã. Como ficou? O problema maior é a ida para São Paulo amanhã? É a sua ida para São Paulo amanhã. Observem que o verbo continua. Até o verbo é igualzinho. Depois do verbo é, né? Após o verbo de ligação, que aí eu desenvolvo, eu faço ali a troca, a transformação da oração subordinada substantiva. Ok? Letra C. O desejo de Juca é que o seu time vença. Vencimento. O desejo de Lucas é seu time vencendo. É a vitória do seu Vencendo. time. É a vitória do seu time. O desejo de Lucas é a vitória do seu time. Letra D. O mais importante é que você avalie o livro. O mais importante é você avaliar o livro. É a sua avaliação do livro? É a sua avaliação do livro. Observa, Bruna, que você trocou o verbo por verbo. Eu não posso, eu tenho que trocar por um substantivo. O mais importante é a sua avaliação do livro. Se eu falar avaliar, continua sendo o verbo. É a sua avaliação do livro. Letra E. A aspiração de Marcos é que obtenha um bom emprego. A aspiração de Marcos é obter um novo emprego? Quer dizer, um bom Obter ainda é verbo. É a obtenção? É a obtenção de um bom emprego. Gente, eu tenho que observar se não é verbo que eu estou colocando. No caso ali, a obtenção já não é mais verbo, é substantivo. Professor, é a obtenção de um bom emprego? De um bom emprego. F. O mais importante é que todos saiam. O mais importante é a saída de todos? É a saída de todos. O mais importante
é a saída de todos. G. O necessário agora é que você leia o livro. O necessário agora é a sua leitura do livro? É a sua leitura do livro, ótimo. É a sua leitura do livro. H. O fundamental é que você compreenda o texto. O fundamental é a sua compreensão do texto. O fundamental é a sua compreensão do texto. Letra I. A maior preocupação é que você demore durante a avaliação. A maior preocupação é a sua demora durante a avaliação. A maior preocupação é a sua demora durante a avaliação. Muito bem. É a sua demora durante a avaliação. J. O ideal é que você divida o caderno em partes iguais. O ideal é sua divisão do caderno em partes iguais? O ideal é a divisão do caderno em partes iguais. K. O fundamental é que você regresse ao jogo em boas condições. O fundamental é o seu regresso ao jogo em boas condições. Carlos, regressar continua como verbo, tá? Nós temos que transformar o verbo em substantivo. O fundamental é o seu regresso ao jogo em boas condições. Regresso com 2 S's, hein, gente? Agora, número 9. Transforme o elemento grifado em oração subordinada substantiva. Observe o modelo. Em sua agenda, não constava a presença dos alunos. Em sua agenda, não constava que os alunos estariam ou estavam presentes. Observem lá, que os alunos estariam ou estavam presentes. Eu transformei o que estava em destaque em uma oração subordinada substantiva. Quem me chamou? Quem me chamou? Falou, Não, calma aí. professora, foi errado. Eu apertei sem querer o botão de desmutar aqui. Tá. Então, vamos lá. No item A. Foi anunciado ontem o aumento do preço da gasolina. Foi anunciado ontem que aumentou o preço da gasolina? Que o preço da gasolina aumentará. Professora, eu coloquei que o preço da gasolina irá aumentar. Irá aumentar é a locução verbal de aumentará.
tá? Então, está certo. Foi anunciado ontem que o preço da gasolina aumentará. Vamos finalizar esse exercício da página 37, número 9, para nós encerrarmos a aula. Aí o exercício 10 e o exercício 12, eu envio a vocês uma foto, e na próxima aula, na terça-feira, caso tenha dúvidas, vocês me perguntem. Pode ser? Professora. Sim, Ok. Sim, professor. Pode ser. Tá falando Oi, que Ítalo. a gente vai acabar o 9 todinho. Vamos, é rapidinho. Que era de tarefa, né? Vocês fizeram, é só correção. É importante a presença de todos os professores no colégio pela manhã. É importante que todos os professores estejam presentes no colégio pela manhã. Muito bem. É importante que todos os professores estejam presentes no colégio pela manhã. Letra C. Era esperada a reabilitação dos atletas. Era esperado que os atletas se reabilitassem. É esperado que os atletas se reabilitassem. Letra D. O importante é a inscrição dos alunos no campeonato. O importante é que os alunos se inscrevam no campeonato. Muito bem. O importante é que os alunos se inscrevam no campeonato. Letra E. Hoje é necessário o restabelecimento das regras. Hoje é necessário Que as regras se estabelecessem. Que se estabeleçam as regras. Hoje é necessário que se restabeleçam as regras. Eu coloquei que as regras se restabeleçam, professor. É necessário que as regras... Não, deixa, agora que eu vi tá errado. Ok. Senão continuará como verbo, né? É. Hoje é necessário que se restabeleçam as regras. E, por fim, a letra F. Nossa esperança é o entendimento de todos. Nossa esperança é que todos entendam. Tenham entendimento. Nossa esperança é que todos tenham entendimento. Ok? Alguma pergunta? A tarefa, as páginas 42 a 44 da apostila,
São exercícios sobre orações subordinadas que nós acabamos de realizar as correções. Ok? Ok. Um bom descanso a vocês. Eu estarei enviando as 2 fotinhas em breve, tá? Terminando a aula, eu já envio. Tchau, professora. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, prof.